Você já se perguntou por que alguns homens conseguem cativar uma mulher com uma única frase, enquanto outros, mesmo dizendo tudo certo, são ignorados? A resposta não está no que eles dizem, mas no modo como vivem, e no que representam. Imagine por um momento que a sua presença fale mais alto que qualquer elogio. Que uma única afirmação, dita com verdade e convicção, faça com que ela enxergue algo raro, um homem que não precisa de aprovação, porque domina a si mesmo. Hoje, você vai descobrir essa frase. Mas, mais do que isso, vai entender por que ela funciona, porque nenhum jogo, técnica ou truque pode se comparar ao poder de um homem que vive em alinhamento com a sua essência. No coração do estoicismo está a ideia de que o verdadeiro poder vem de dentro. Epicteto dizia que não controlamos o que acontece, apenas como reagimos. E quando um homem entende isso profundamente, ele muda. Ele para de correr atrás e começa a caminhar com firmeza. Mulheres, se o mundo, percebem isso. Porque o que realmente atrai não é a promessa de amor, e sim a presença de alguém que encontrou paz consigo mesmo. É aqui que mora o segredo, e quando você fala a partir de um lugar de verdade interior, você não convence. Você revela. Este vídeo não é sobre manipulação. É sobre reconexão. Vamos mergulhar em uma mentalidade esquecida por muitos, de que o autocontrole é mais sedutor que a ostentação, que a clareza é mais irresistível que a bajulação. Você vai entender como uma simples frase, se dita com integridade e autoconsciência, pode desarmar defesas, criar conexão imediata e deixar uma marca. Mas, para isso, você precisa enxergar o mundo, a si mesmo, com os olhos de um estoico. Você está prestes a descobrir o que dizer. Mas, mais do que isso, vai aprender a se tornar o tipo de homem que não precisa provar nada para ser desejado. E esse é o ponto onde tudo muda. Fique comigo até o final, porque no último minuto, vou revelar não apenas a frase, mas como ela pode transformar completamente sua maneira de se relacionar, não só com mulheres, mas com qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Você pode não perceber ainda, mas essa jornada começa agora, ao final deste vídeo, você não será o mesmo. Porque quando você domina a si mesmo, o mundo, inclusive ela, começa a prestar atenção. Você já reparou como alguns homens silenciosos possuem uma presença que domina o ambiente? Eles não precisam levantar a voz, nem se exibir. Há algo em sua maneira de estar, de olhar, de se comportar que transmite segurança. E isso não vem de cursos de sedução ou frases prontas. Vem de dentro. A base disso é o domínio de si mesmo, um princípio estoico fundamental. Antes de tentar conquistar alguém, o homem precisa conquistar a si. Sêneca escreveu, e nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. A maioria dos homens vive buscando a aprovação feminina como um barco à deriva, esperando que alguém o conduza a um porto seguro. Mas o estoico não espera, ele define o próprio rumo. E por isso, quando fala, não está pedindo validação. Ele está oferecendo verdade. Esse tipo de energia é magnética. Atrai sem esforço, porque é rara. A grande virada acontece quando você entende que não está competindo com outros homens. Está competindo com a sua versão anterior. É por isso que frases de efeito, sozinhas, não funcionam. Elas são vazias se não estiverem ancoradas em convicção. A frase que você vai descobrir neste vídeo só funciona quando é dita por alguém que realmente a compreende. Que a vive. E esse é o caminho que vamos trilhar juntos. Imagine a seguinte cena, um homem entra em um ambiente cheio de pessoas. Ele não fala alto, não tenta impressionar, mas todos notam sua presença. Ele se move com calma, observa mais do que reage. Quando finalmente fala, ele diz algo simples, porém profundo, não preciso de você para ser feliz, mas adoraria compartilhar minha felicidade com você. Essa frase, se dita por alguém que domina a si mesmo, é irresistível. Ela carrega poder, clareza e ausência de carência. Essa é a essência do estoicismo, do autocontrole, clareza de propósito e independência emocional. Um homem assim não se vende, não se rebaixa, não se desespera. Ele oferece. E oferece o melhor, uma mente em paz, um coração íntegro, e uma vida com sentido. Isso é atraente de uma forma que vai além da lógica.
Isso toca uma camada mais profunda da alma feminina, aquela que busca segurança, verdade e presença. Epicteto dizia que somos escravos das coisas que queremos. E quando um homem deseja obsessivamente ser aceito por uma mulher, ele entrega seu poder. Quando ele solta esse desejo, ele se torna livre e, paradoxalmente, mais desejável. O homem estoico não está disponível para jogos. Ele é o jogo. E por isso, quando ele fala, o mundo ouve. Agora que você começou a compreender onde está o verdadeiro poder, prepare-se. Porque na próxima parte, vamos explorar o erro mais comum que afasta as mulheres, como o pensamento estoico oferece o antídoto definitivo para isso. Fique comigo. Você pode ter o melhor carro, o corpo definido, roupas caras e até saber o que dizer. Mas se no fundo da sua fala existe a necessidade de aprovação, ela vai sentir. Mulheres têm uma sensibilidade natural para perceber o que está por trás das palavras. Quando você fala tentando agradar, tentando impressionar ou ser aceito, a sua energia entrega tudo. E a verdade é que essa energia repele. A necessidade afasta. A presença atrai. A maioria dos homens comete o mesmo erro e tenta conquistar a mulher para preencher um vazio interno. Mas o estoicismo nos ensina que nada externo pode preencher o que nos falta por dentro. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você coloca seu valor nas mãos de outra pessoa, você se desconecta da sua essência. E essa desconexão é perceptível. É por isso que o homem estoico começa em silêncio. Ele observa, reflete, trabalha sua mente. Ele entende que não está ali para ser escolhido, se ele está ali porque escolheu estar. E quando essa postura é real, ela muda tudo. Ele não busca por validação. Ele está em paz com o silêncio e com o não. E isso torna perigoso, não no sentido agressivo, mas no sentido irresistível. Ele não precisa de atenção. Ele a recebe naturalmente. A mulher moderna está cercada por homens que tentam provar algo. Que correm atrás, se adaptam, se moldam ao que acham que ela quer. Mas ela não quer perfeição. Ela quer presença. Verdade. E acima de tudo, segurança emocional. O homem estoico oferece isso porque já venceu as próprias guerras internas. Ele não se perde tentando agradar. Ele oferece quem ele é, com limites claros, com propósito firme e com palavras que nascem da convicção. Esse é o ponto onde muitos falham, falam demais, sentem de menos, pensam pouco. O estoico é o oposto. Ele fala pouco, sente com profundidade e pensa com clareza. E quando ele diz algo, suas palavras têm peso. A frase que nenhuma mulher resiste só funciona quando quem a diz já não tem mais medo da rejeição. Porque ele já não rejeita mais a si mesmo. Ele se conhece. Ele se basta. Viver de forma estoica não é viver sem emoções. É dominar as emoções, não ser dominado por elas. Isso faz com que o homem se torne um porto seguro em meio ao caos. E a mulher sente isso. Ela sente que ali há algo diferente. Que ali há um homem que não tenta possuí-la, mas convidá-la a compartilhar uma jornada. Na próxima parte, vamos entrar no momento decisivo do despertar da consciência masculina, onde você descobrirá o que realmente significa ser homem sob a ótica dos grandes mestres estoicos. E como isso pode transformar completamente a forma como você se posiciona diante de qualquer mulher. Continue comigo. Durante séculos, o homem foi ensinado a provar seu valor através de conquistas externas. Força física, sucesso financeiro, status social. Mas o estoicismo rompe com essa lógica. Para os estoicos, o verdadeiro valor de um homem está em sua capacidade de dominar a si mesmo. E isso começa com um despertar no momento em que ele olha para dentro e percebe que tudo o que buscava fora já estava dentro o tempo todo. Esse é o momento mais doloroso, se também o mais libertador. É quando o homem para de apontar culpados. Ele não culpa mais a mulher que o rejeitou, nem o mundo por não reconhecê-lo. Ele assume total responsabilidade por quem é e por quem está se tornando. Epicteto dizia: "E não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa."
E essa é a base da maturidade emocional que tantas mulheres desejam e raramente encontram. O despertar da consciência masculina também traz com ele um paradoxo poderoso, e quanto menos você precisa provar que é homem, mais você se torna um. Porque a masculinidade verdadeira não grita, não agride, não compete. Ela acolhe, protege, lidera com presença. E quando um homem vive isso, sua linguagem muda. Seu olhar muda. Seu toque muda. Ele não precisa de ensaios. Ele apenas é. É nesse estágio que a tal frase começa a ganhar vida. Não porque você a decorou, mas porque você a entende. Porque ela representa quem você se tornou. Um homem consciente, íntegro e emocionalmente maduro. Um homem que sabe o que quer, mas que está bem mesmo se não conseguir. Porque a vitória já está no equilíbrio, não na conquista externa. O despertar também exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão de velhos hábitos, vícios emocionais, padrões de pensamento herdados. O estoicismo é uma filosofia de ação, não de contemplação passiva. Ele exige que você enfrente o espelho todos os dias e pergunte: estou vivendo de acordo com os meus princípios? E a resposta a essa pergunta define o tipo de homem que você está se tornando, e como o mundo irá te perceber. Quando você desperta, começa a enxergar as mulheres com novos olhos. Não como conquistas, mas como companheiras possíveis de uma jornada compartilhada. Você já não se apega à necessidade de ser amado. Porque o amor próprio passou a ocupar esse espaço. E ironicamente, é nesse momento que você se torna mais amado. Porque você não é mais carência, você é completude. Na próxima parte, revelarei a estrutura emocional da frase que nenhuma mulher resiste, e como ela deve ser construída internamente antes de ser pronunciada. Porque o que realmente importa não é a frase em si, é quem a diz. Agora que você já entendeu o poder do autocontrole e da presença, chegou o momento de aprender como construir a frase que tem o poder de transformar qualquer interação. Mas antes de qualquer coisa, é fundamental que você entenda que essa frase não é apenas uma sequência de palavras, ela é o reflexo daquilo que você é. Ela carrega a energia de um homem em paz consigo mesmo, que não tem medo do que pode acontecer. A verdadeira frase sedutora não está na busca pela aprovação. Ela está na clareza de um homem que já se posicionou, não de maneira arrogante, mas de maneira firme e verdadeira. Ela não é uma frase feita, mas uma expressão genuína que surge da profunda compreensão de que, ao falar, você está apenas oferecendo uma parte de si. Não há expectativa de resposta, mas a aceitação do que é. Para construir essa frase, você deve ter em mente o conceito estoico de apatheia, a ideia de ser imune às flutuações externas. Quando você diz algo com integridade, sem se apegar à resposta, você está praticando apatheia. Não importa o que ela diga ou faça, o seu valor não muda. E é isso que faz com que suas palavras sejam ainda mais poderosas, elas vêm de um lugar de total equilíbrio emocional. Não é sobre o que você espera dela, mas sobre o que você está disposto a compartilhar com ela. A frase em questão não é sobre se exibir ou se colocar em um pedestal. Ela é uma oferta, uma proposta. Um convite para compartilhar momentos genuínos de felicidade e cumplicidade. Quando você diz algo como: estou em paz comigo mesmo, mas adoraria ver o que podemos criar juntos, a mulher não sente que você está tentando conquistá-la, mas que está convidando-a a fazer parte de algo autêntico. Você não está dizendo preciso de você, mas quero você ao meu lado, mas eu já estou completo. A estrutura emocional dessa frase é a base do que o estoicismo propõe e a felicidade vem de dentro. Essa compreensão muda tudo. Quando você internaliza isso, não há mais insegurança em suas palavras. Elas carregam um poder que a mulher pode sentir na mesma hora, porque não vem da carência, mas de uma fonte autossuficiente. Você a oferece como uma possibilidade, não como uma necessidade. A frase funciona não por ser mágica, mas por ser verdadeira. E a verdade nunca falha, especialmente quando vem de um lugar sólido e maduro. Mulheres reconhecem a sinceridade de um homem que se posiciona sem precisar provar nada. Quando você expressa isso com clareza e tranquilidade, a mulher não apenas se sente atraída, mas também respeita a sua integridade. Porque no final, o que realmente importa é o que você representa, não o que você diz.
Na próxima parte, vamos discutir como superar os medos mais profundos do homem moderno e entender como a autossuficiência pode se tornar sua maior vantagem em qualquer interação. Você vai ver como o estoicismo pode ajudar a lidar com a insegurança de uma forma que muda tudo. Agora, vamos falar de um dos maiores bloqueios que muitos homens enfrentam, o medo da rejeição. A insegurança de não ser aceito, de não ser o escolhido. Esse medo vem de um lugar de dependência emocional, e o estoicismo tem uma abordagem única para lidar com ele. A filosofia estoica não diz que a rejeição não dói, se ela simplesmente ensina que o sofrimento não é uma reação necessária. O sofrimento vem de como reagimos à rejeição, e não da rejeição em si. No pensamento estoico, o conceito de externaus é crucial. Nada externo pode controlar o que sentimos se nós mesmos não deixarmos. A mulher pode dizer não, mas esse não afeta quem você é. Marco Aurélio escreveu: a perda de algo que nunca foi seu não é uma perda, é uma libertação. Isso vale para a aprovação de outras pessoas também. Se a mulher não quiser estar ao seu lado, isso não diminui seu valor. Pelo contrário, só reafirma sua autossuficiência. O medo da rejeição vem da ideia equivocada de que o que os outros pensam sobre você define seu valor. A realidade é que você é valioso independentemente de sua aceitação social ou romântica. Quando você internaliza isso, a rejeição se torna apenas um reflexo da situação, não uma reflexão sobre quem você é. Você compreende que não precisa da validação externa para ser completo. E essa mudança de percepção é libertadora. Quando um homem está em paz consigo mesmo, ele não tem medo do não. Ele compreende que a rejeição de uma mulher não é um julgamento sobre ele, mas sobre o alinhamento ou não dos interesses. Isso elimina o medo. E quando o medo desaparece, a confiança surge de forma natural. Não é uma confiança arrogante ou forçada, mas uma confiança silenciosa, baseada na certeza de quem você é. Ao superar o medo da rejeição, o homem também começa a se tornar mais seletivo. Ele não vai mais se envolver com qualquer mulher, apenas porque deseja sua validação. Ele entende que o tempo dele é valioso e que deve ser gasto com alguém que compartilha dos mesmos princípios e valores. E essa seletividade, por si só, torna o homem mais atraente. Porque ele não está desesperado. Ele está em controle. Ele sabe o que merece e o que está disposto a oferecer. Esse é um dos maiores aprendizados do estoicismo, em que a verdadeira liberdade emocional vem de dentro. Quando você aceita isso, o medo se dissipa e, com ele, a insegurança. Você se torna imune aos altos e baixos da aprovação externa e começa a viver de forma mais autêntica e plena. Quando você chega nesse estágio, não importa o que ela diga, você mantém sua paz interior. Na próxima parte, vamos revelar o segredo final para criar uma conexão verdadeira e duradoura. Você verá como a presença estoica pode transformar não só suas interações com mulheres, mas qualquer tipo de relação pessoal. Fique comigo. Agora, chegamos a um ponto crucial: como transformar uma interação superficial em uma conexão profunda e duradoura. O segredo está na presença. A filosofia estoica nos ensina que a única coisa que realmente temos controle é o momento presente. Quando você está presente de verdade, você não se distrai com o que poderia acontecer, nem com o que aconteceu no passado. Você é uma força que existe aqui e agora. Essa presença é o que cria a verdadeira conexão. Mulheres, e pessoas em geral, sentem quando alguém está realmente ali, prestando atenção, ouvindo e compartilhando. Isso é uma das qualidades mais raras nos dias de hoje, e o homem estoico é mestre nisso. Ele não está ansioso com o futuro ou preso ao passado. Ele se dedica totalmente à experiência atual. E quando ele compartilha algo, é sempre genuíno, sem adornos ou manipulação. Quando você está presente de forma plena, você se torna um espelho do que é ser um ser humano completo e autêntico. E isso é contagiante. Mulheres se sentem atraídas por essa energia, porque ela lhes transmite segurança e tranquilidade. A verdadeira conexão não é sobre tentar agradar o outro. É sobre ser o seu eu mais autêntico, sem medo de mostrar vulnerabilidade ou força, porque ambos fazem parte de quem você é. Na prática, isso significa ouvir mais do que falar. Isso significa se interessar genuinamente pelo outro, sem esperar nada em troca.
Ao fazer isso, você começa a criar uma base sólida para uma relação verdadeira. E a frase que você aprendeu se torna uma extensão natural de sua essência. Ela não é apenas uma ferramenta para conquistar, mas uma expressão honesta do que você deseja. O estoicismo nos ensina que a verdadeira conexão vem da aceitação. Você não está tentando convencer ninguém de nada. Você está apenas sendo você mesmo. E isso, por si só, cria um espaço onde a mulher se sente confortável para também ser ela mesma. E isso, mais do que qualquer técnica de sedução, é o segredo para criar uma relação genuína e duradoura. Agora que você entendeu como ser verdadeiramente presente e como isso cria a verdadeira conexão, vamos para o fechamento final. A parte mais importante. O que você faz com tudo isso? Porque ao final, você se tornará não apenas mais atraente, mas mais completo. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas é aqui que tudo realmente começa. Agora que você entende o poder da frase que nenhuma mulher resiste, do autocontrole emocional, da verdadeira conexão e da paz interior, o que você faz com isso? O estoicismo não é apenas uma filosofia para momentos de crise ou interações superficiais. Ele é um estilo de vida. Ele define a forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. O verdadeiro legado de um homem estoico é viver de forma íntegra, com propósito e, acima de tudo, com liberdade emocional. Quando você adota essa filosofia, você não é mais escravo das expectativas dos outros. Você é dono de sua própria história e de suas ações. Você vive com consciência, escolhe e um imenso respeito por si mesmo. O estoicismo é mais do que apenas conquistar mulheres. Ele é sobre conquistar a sua paz interior, sobre se tornar o melhor homem que você pode ser, independentemente das circunstâncias externas. E quando você faz isso, o mundo responde de forma natural. Mulheres, amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos começam a perceber a diferença. Você não é mais um homem qualquer. Você é alguém que vive com verdade, autenticidade e autocontrole. Este é o legado de um homem que segue a filosofia estoica. Ele não é perfeito, mas é genuíno. Ele não precisa de aprovação, mas oferece o melhor de si. Ele não vive em busca de validação externa, mas de crescimento e evolução internos. E isso, meu amigo, é o que torna você irresistível, não só para as mulheres, mas para o mundo. Obrigado por acompanhar essa jornada. Agora, cabe a você começar a aplicar esses princípios. Lembre-se, o verdadeiro poder vem de dentro. E quando você dominar isso, não há ninguém que possa resistir. Chegamos ao final dessa jornada, mas o mais importante começa agora, da transformação que você pode aplicar na sua vida a partir deste momento. Ao longo deste vídeo, nós exploramos o poder do estoicismo, o verdadeiro significado de ser um homem autêntico, seguro de si e emocionalmente equilibrado. Falamos sobre o poder da presença, da autossuficiência e de como a verdadeira confiança vem de dentro, se não da validação de ninguém. Você aprendeu que, para ser irresistível, você não precisa se perder em jogos ou em frases vazias. Não se trata de ser perfeito ou de agradar a todo custo. Trata-se de ser genuíno, de estar em paz consigo mesmo e de compreender que a verdadeira atração vem da sua integridade e da sua capacidade de se manter firme, independentemente das circunstâncias externas. Agora, ao olhar para tudo o que discutimos, pergunto: você está pronto para tomar as rédeas da sua vida? Está pronto para deixar para trás os medos, as inseguranças e os padrões antigos de busca por aprovação? O homem estoico não espera pela validação, ele a cria. Se quando você cria a sua própria validação interna, o mundo começa a responder de maneira diferente. Não porque você está buscando isso, mas porque você se torna irresistível pela sua autenticidade. Eu sei que você pode aplicar esses princípios e alcançar um nível de tranquilidade e autossuficiência emocional que muitos homens ainda buscam. E, ao fazer isso, você não só atrairá mais mulheres, mas também conquistará mais respeito, mais paz e mais poder em todas as áreas da sua vida. Você entenderá que a verdadeira conquista é a do próprio eu, não a dos outros. Se você se sentiu tocado por essa jornada, e quer continuar aprimorando sua mentalidade e aplicando os ensinamentos do estoicismo em sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Vamos continuar esse caminho juntos.
Curta este vídeo se ele ressoou com você e compartilhe sua opinião nos comentários. Quais insights você teve? O que mais você gostaria de aprender sobre como viver com mais equilíbrio e autenticidade? Eu adoraria ouvir sua opinião. Não deixe que a mudança aconteça só durante os minutos que passamos juntos aqui. Coloque em prática tudo o que aprendeu e lembre-se, o verdadeiro poder começa dentro de você. Agora, é a sua vez de agir e criar a vida que você merece. Até o próximo vídeo.